Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje falando sobre a dengue aqui em Montenegro. E para isso nós estamos recebendo a chefe da Vigilância Sanitária de Montenegro, Silvana Schontz, e a técnica em enfermagem, Fabiane Caurio. Muito boa noite, Silvana. Prazer recebê-la aqui. Boa noite, Leandro. Para nós também é uma satisfação estar aqui. Fabiane, boa noite. Boa noite, Leandro. Silvana, olha só nesse ano, e me corrija se o número já está atualizado, mas são mais de 50 focos do mosquito Aedes aegypti. Então, no primeiro semestre, considerando que nós recém tivemos a virada de semestre, né, já são 50 focos do mosquito transmissor da dengue e de outras doenças aqui em Montenegro. O que está acontecendo? Bom, está correto, a gente registra oficialmente 54 focos, né, até o mês de junho. No mês de julho a gente ainda não registrou nenhum, né, casualmente, não registramos. E para nós foi uma grande surpresa, assim, para mim também que acompanha esse serviço há bastante tempo. Em relação ao ano passado, assim, pegando a questão temporal para este ano. Em termos de operacional, assim, não se alterou nada em termos de trabalho de monitoramento, de acompanhamento, né, visita a pontos estratégicos, a pontos de monitoramento. O nosso operacional, ele seguiu o padrão, né, dando conta, assim, das coisas que a gente tem que fazer, então isso não mudou, digamos assim. O que a gente faz, assim, de constatações e hipóteses? Algumas coisas, por exemplo, como a questão climática, né, que no ano passado a gente teve um pseudo-inverno, eu diria, né, de poucos dias de frio. Acho que nem sei se caiu geada, né, e isso é um outro fator que a gente pode, né, supor. E a outra questão, além da comportamental, assim, do cidadão, das próprias instituições em assumir para si, assim, também a questão que não depende do poder público, né, que é o olhar para o seu pátio, né, e ver como é que tá, né, esse famoso cuidado, cada um fazer a sua parte. Esse cuidado a gente pensa que também possa estar, não todas as pessoas, né, da cidade, a gente tem pessoas muito cuidadosas, muito mesmo, mereceriam até destaque, um prêmio, assim, né, mas muitas estão negligenciando, e por N fatores, e esses N fatores são, assim, muito ligados a questões intersetoriais, né, por exemplo, a gente tem questão de as pessoas botarem lixo de qualquer jeito. Bom, é muito fácil, tem problema de recolhimento de lixo, mas também o acondicionamento, né, o cuidado em colocar o lixo no horário, né, então também, às vezes a gente tem esse problema de os lixos serem esparramados, né, e daí fica lixo de ninguém, né, a gente não tem... Já quero ouvir a Fábia aqui, mas antes deixa eu só te perguntar mais uma coisa dentro disso que tu disseste agora há pouco. Questões climáticas, tá? Sim. O mosquito, ele se importa com o frio, ele sente o frio, ele se prolifera mais, ou é mais comum a presença dele no verão ou não? Bom, vou então te dizer o seguinte, por muitos anos no Rio Grande do Sul foi falado que nós estávamos realmente fora dessa rota das epidemias do Aedes, né, das doenças transmitidas pelo Aedes. Para nossa surpresa, de 2014 para cá, esse cenário tem mudado, assim, de entomologia do mosquito, ele está se adaptando, então, à condição climática, porém, até vou pedir ajuda para a Fábio, que está colaborando com a gente nesse controle. Perfeito. Também, que ela tem essa capacidade de falar, de repente, por que o mosquito sobrevive no frio também, né? Fala, explica pra gente. Então, assim, com o frio, né, a gente tem uma redução do ciclo do mosquito, né? Mas um fator que é bem importante, que a gente tem que sempre lembrar e que eu gosto de frisar, né, em todos os lugares que a gente vai, é a capacidade que o ovo tem de resistir. Né? Então, se a gente tem o mosquito no desenvolvimento para se transformar num adulto, que é na fase de pupa, né, e der uma geada, tiver um frio muito grande, ele não vai conseguir. Mas se o ovo tiver ali naquele depósito, né, onde ele costuma colocar, que é na borda, né, não é dentro da água, e não tiver água, ele vai resistir por 450 dias. Então isso ele passa todo o inverno guardadinho lá naquela piscina, né, que a gente guardou do verão,
né? Sim, mais de um ano, né? Mais de um 450 ano, dias ele aguenta então, muito assim, tempo. essa é a grande dificuldade, né, de erradicar, a gente não vai erradicar, mas, né, de combate, então, ao mosquito, né? Porque o ovo sobrevive a grandes períodos de ressecamento, né? Muito bem. Ô, Fábio, e conta pra gente um pouquinho como é que tem sido esse trabalho de campo, do dia a dia, que a gente sabe, a gente acompanhou já várias vezes, né, o trabalho dos agentes de saúde, do pessoal da Secretaria e da Vigilância empenhados, né, em visitar grande parte da cidade, e ainda assim, por isso que nos surpreende, né, o número aumenta. Então, né, a gente tem o trabalho dos agentes de endemias, né, que é o nosso trabalho, e ainda a gente conta com o trabalho, com a ajuda, né, dos agentes comunitários de saúde. Então, a gente acaba, né, às vezes solicitando que eles venham, né, para nos dar uma força, né, nesse trabalho nosso. Então, a gente faz o acompanhamento da visita dos imóveis, a gente tem os trabalhos, né, de LI mais T, né, que é levantamento de índice que a gente faz nos bairros agora que estão com mais focos do mosquito, né, a cada 2 meses a gente tem tentado fazer. Temos o LIRA, que é o índice de levantamento rápido, então isso agora são 4 esse ano, né? São 4. A partir desse ano, então são 4 levantamentos que a gente faz para poder medir, então, quanto de infestação que tem em um município. As pessoas, em geral, nas suas casas, recebem bem as visitas ou há uma certa resistência? Eu sempre digo que a gente... Porque tem o seguinte, né? Tem a resistência e tem uma resistência natural, por vezes, de alguém que... A gente sabe que tem tantos golpistas hoje, né? Que às vezes a pessoa pode ter até dificuldade, mas é importante ressaltar que, inclusive, a equipe é sempre identificada, né? Sempre, sempre. Nossa equipe sempre está identificada, nós temos... coletes, agora para o inverno a gente tem as jaquetas, camiseta, tem crachá, e a gente sempre fala, né, para a população, tá com dúvida de que é alguém, entra em contato, né, liga para a vigilância, olha, tem um pessoal aqui dizendo que é a gente, porque a gente sabe mesmo, né, que é difícil abrir para uma pessoa, né. Pode ser Tem maldade, né, de todo lado hoje, infelizmente. É verdade. Então, assim, a equipe está sempre identificada. E tem uma resistência. Eu até queria complementar essa questão das visitas e registrando, assim, muitas vezes a gente tem impressão, né, nas questões sanitárias que envolvem meio ambiente, né, situação, porque o problema do Aedes é um problema da vigilância ambiental, digamos assim, né, porque é um vetor ali, né, e acaba esbarrando, se virar doença, cai no colo da saúde. E esses assuntos, assim, são muito complexos, porque a gente tem sentido, assim, tá? Eu quero registrar isso para a comunidade, que muitas pessoas têm preconceito e acham que o mosquito Aedes aegypti só vai se proliferar em casas de pessoas que não têm uma condição tão favorável, as periferias, né? E para nosso espanto, isso não é realidade. Porque como a Fábio falou, o mosquito ele tem essa capacidade, através do seu ovo, de se fixar em muitos recipientes, né? E em qualquer casa. Por exemplo, a gente tem... O mosquito não vai separar se é uma mansão ou se é uma casa menor. Ele é assim, totalmente assim, tem uma... Não tem preconceito nenhum. Não tem preconceito nenhum, né? Mas a gente encontra essas casas com os pátios bem cuidados, registre-se, né? Bem cuidados, as pessoas cuidam. Mas, eventualmente, esquecem lá no quintal, é um balde, né? Que vai acumular água de chuva, pneu, um potinho que seja, a gente tem encontrado esses problemas. E daí ali pode estar o problema, porque o mosquito ele é oportunista, ele precisa num raio de alguns metros que ele pode voar, né, tem toda essa questão da biologia, encontrar algum local para postar os ovos e continuar a sua proliferação. Então, assim, nós estamos recebendo algumas negativas muito, muito ruins, assim, para o nosso trabalho. A gente trabalha sempre, assim, para que os agentes não desanimem, assim. Por exemplo, nesses lugares que a Fábio falou, que a gente tem que revisitar em função de que ter... Depois a Fábio vai poder te informar para a gente os bairros que são do ranking, né, os que têm mais focos. Então, a gente tem que fazer revisitas para monitorar se essa infestação não está crescendo, não está se ampliando, né? E as pessoas dizem para os nossos agentes, vocês aqui de novo, sabe? Então, assim, é muito difícil, porque a nossa missão é essa, né? É monitorar, é orientar, é eliminar o máximo possível
possibilidade de focos, né? Importante esses dados e essa estratificação desses dados para que justamente eles sirvam de apoio, né, ao trabalho que é feito, saber os números, onde eles acontecem, os focos, né? Exatamente, então a gente tem assim uma ampla divulgação pelos nossos meios de comunicação interna da prefeitura. Os meios de comunicação são totalmente parceiros assim desse trabalho de divulgação, né? Todos os meios nos apoiam muito mesmo, né? Então as pessoas não estão assim, não estão mal informadas. Inclusive a gente está aplicando um método assim, além de rádio, televisão, jornal, muito de repente, eu não sei se posso chamar de arcaico, mas que é a utilização de carro de som, né? Nós estamos fazendo uma vez por mês uma inserção num dos bairros onde tem mais foco, a gente chama o dia D daquele mês, né, de combate ao AIDS, onde a gente está na companhia de alunos, se tiver escola naquele bairro, os agentes de saúde de forma uma grande força-tarefa para orientar a comunidade, né, e a gente leva até carro de som, passa pelo bairro, diz que tem foco, diz que tem que cuidar, a gente tem tomando até esse cuidado para ninguém dizer assim, eu nem sabia, né, que muitas pessoas dizem pra gente, eu não sabia, né, que tem foco na nossa cidade, no meu bairro, né. Então isso assim, a informação não falta, talvez a gente ainda, né, não consegue atingir a todos, né, informação não falta, esclarecimentos não faltam, falta um pouco assim ainda de tomar assim, cada um para si. O poder público tem os seus compromissos, a gente tenta honrar eles da melhor forma possível dentro da equipe que a gente tem, com os recursos que a gente tem, né, a gente tem tentado sempre melhorar, mas eu acho que é uma coisa assim de sistêmica, onde se a comunidade, né, entenda-se instituições, pessoas físicas, residências, não assim, bom, eu realmente tenho que cuidar do meu pátio, né, a gente fica bem limitado no nosso poder de combate, mas estamos também trabalhando assim, Leandro, na questão assim de apertar um pouco o cerco, no sentido de ter uma legislação que possa inclusive autuar e multar residências. Hoje a gente está trabalhando essa legislação, não está pronta ainda, né? Ela está sendo estudada, né? A PGM, grupo de trabalho. No futuro a gente vai responsabilizar administrativamente as pessoas também. Sim, aí tem que ter um setor de fiscalização também atuante. Exatamente, a gente tem assim, na vigilância fiscal, né, a gente tem uma fiscal, onde a gente está notificando as pessoas onde tem foco, elas estão recebendo uma notificação, né, um lembrete oficial, digamos assim, né, para tomar cuidado. A gente volta lá depois de 7 dias para ver se foi arrumado ou não, mas muitas vezes assim, o que acontece? A gente não tem, numa residência a gente tem um poder de polícia um pouco limitado, assim, né, tanto é que os próprios órgãos de segurança precisam de um mandato de busca, né? Então a gente tem, assim, às vezes a recusar, não quero mais deixar entrar aqui. Sim. Tem tudo isso, né? Mas normalmente as pessoas estão nos recebendo a maioria de volta e fazem boa parte do tema de casa, né, Fábio? Uhum. Boa parte é feita. Tem acatado, né, o que a gente solicita, né? Ô, Fábio, a Silvana falava antes da questão dos bairros. A gente sabe que esses focos, que são 54, então, né, a Silvana confirma aqui esse número, eles não estão centralizados em 1 ou 2 bairros. Traz um pouquinho desses dados aqui pra gente. São 11 bairros, né, com focos do mosquito, e o ranking, a gente teve um evento lá na comunidade, lá na Timbaúva, com o padre Ricardo, né, e ele disse, não queria ser o vencedor desse ranking, mas, infelizmente, né, o bairro Timbaúva, então, é o que tem mais focos, né, são 13 focos, seguido daí do bairro Municipal, que são 10, depois a gente tem o Panorama, com 7, e aí a gente tem uma divisão, assim, Progresso, Centenário, Rui Barbosa, o Centro, né, Olaria, Ferroviário, São Paulo, São João. É interessante que, olha só, se a gente pegar bairros Timbaúva, Centro, Panorama, Rui Barbosa, Centenário, São Paulo, são todos eles distantes, então eles não estão, mesmo que fossem mais bairros, os bairros para cá do morro, ou para lá do morro, né, a gente faz a divisão, tendo um morro isso, aqui, mas não, são em vários bairros mesmo, né. Os nossos primeiros focos foi no Municipal, né. Foi no Municipal, foi no início do ano ali, bastante preocupante, que foi um atrás do outro, assim, foi um boom, assim, os 10 focos, né, então a gente começou ali no Municipal, daqui a pouco tava lá na Panorama, assim, não foi uma coisa que foi se abrindo, sabe, então assim, tava no Municipal, agora tem no Panorama, nossa, daí sim, da Panorama a gente foi fechando, Progresso, né, então daí parece que foi se espalhando, né, e aí a Timbaúva que, né,
13. Localidades no interior, por curiosidade. Não. Só zona urbana de Montenegro. Nós tomamos o cuidado aqui de monitorar também o interior, mas não é uma obrigação assim da parte de, como é que eu vou dizer, operacional, indicação do Ministério da Saúde, porque o Aedes aegypti, ele é urbano, né? Uhum. Ele é urbano, então a nossa obrigação é cobrir a área urbana. O que a gente fez assim, até para, né, poder deixar a comunidade do interior também tranquilizada? Aonde tem agente de saúde, foram capacitados para visitar, recomendar, orientar e coletar larvas se encontrarem, né? Então, eles casualmente não estão enviando, né, Fábio? Não estão achando. Não estão. Então, também a gente tem esse cuidado de ter esses tentáculos aí para, né, não deixar também o interior descoberto, né? Mas não faz parte da norma técnica, faz parte da nossa estratégia e uma opção nossa, né? Em função da gente ter interiores que têm aglomerados, né? E que tem agora uma acessibilidade, né? Antigamente a pessoa morava no interior e tinha um vizinho a, sei lá, quantos quilômetros, né? Então, assim, não tinha aquela coisa. Hoje não, a gente tem aglomerados e as pessoas vêm para a cidade, né? E se mudam para o interior e aquela coisa, o ovo é transporte passivo, né? A principal dispersão do mosquito é transporte passivo, né? Ou o mosquito vai de um lugar para o outro em algum lugar, né? No caminhão, no carro, ou é o ovo que vai para ele chegar naquele local. Então, as pessoas moram no interior, tem chácara, então, em função da gente ter esses aglomerados, então a gente acabou dando uma olhadinha, né, para o interior para conseguir acalmar um pouco também as pessoas, né? Mas tem uma coisa, Fábio e Silvana, 54 focos não quer dizer, isso as pessoas às vezes confundem, com necessariamente a presença de casos da doença, não é? Sim, não, verdade. A gente tem, claro, isso que, e por isso nos preocupamos que a infestação essa infestação se alastrando, né, por toda a zona urbana, nos preocupa justamente por isso, assim, até que ponto, né, a gente vai estar protegido ou não, né, como a Fábio falou, num país, num município, enfim, num estado em que tem as pessoas vão muito de lá para cá. As pessoas visitam zonas endêmicas para dengue, para zika, enfim, para chikungunya e voltam para suas casas, né? Visitam e trabalham, né? Então, né, que são os casos importados que a gente chama, né, da doença, né? Então, no momento que vem um caso importado que não seja nosso próprio, aqui autóctone, né? Isso. E o mosquito estiver na proximidade e picar essa pessoa, acho que o Fábio pode conduzir essa fala assim de como acontece a transmissão, Fábio, né, Fábio? Então, digamos assim, ó, o Leandro lá viajou, sei lá, pro Rio de Janeiro, tá? E aí ele vem pra cá, e ele lá foi picado por um mosquito, tá? Por um mosquito que já estava infectado lá, né? Isto. Então, aí eu venho pra cá, tô lá na Timbaúva, lá com 13 focos, aí o mosquito me picou, e depois pica a Fábio pode... Começou a cascata de transmissão, né? Então, o mosquito tem que estar infectado, para se infectar ele picou alguém que já estava doente, né? É aquilo, picou, que já estava doente e vai transmitindo, então, para outras pessoas. É aquilo, com essa facilidade de ir e vir, né? As pessoas passeiam e vão a trabalho. Meu irmão vai a São Paulo seguido aí, né? A trabalho. Então, a gente tem que sempre pensar que temos dois fatores. As pessoas que vão e vêm e o vetor aqui. A gente está falando da dengue, mas esse é o mosquito que também transmite outras doenças, né? Outras doenças. Zika, né? Zika vírus. E a febre chikungunya, e a gente fala também na febre amarela urbana, né? Mas a febre amarela urbana a gente não tem mais casos aqui, porque o que muda, na verdade, é o mosquito, né? O Aedes poderia, então, transmitir, né? Então, a gente não fala... ele é possível transmissor, mas normalmente quando tem é região de mata, né? Então, acaba sendo... A pessoa foi na região de mata e se contaminou, né? Então, não é o mosquito, não é dentro da zona urbana, né?
da área urbana. Vocês lembram qual foi o último caso de registro da doença aqui em Monte Negro, de algum caso? Esse ano, eu pedi informação para a nossa enfermeira da epidemiologia, a enfermeira Kátia. Esse ano a gente não registrou ainda nenhuma suspeita, né? Que a gente tem as notificações, não tivemos registro, né? E, então, ano passado a gente teve, acho que 7 notificações. Uma delas parece que positivou para febre amarela, mas era de um residente de outro município, né, que viajou. Isso. Né, viajou. Mas nós, nesse ano, temos a sorte de não ter registrado nenhuma suspeita, né? Eu acho assim que dá para aconselhar já nesse teu momento, assim, nessa pergunta, as pessoas que, em especial, toda a zona urbana tem que ficar em alerta, né? Não em desespero, que é uma coisa diferente. Sempre alerta, que tem os escoteiros, né? Escoteiros. Com relação àqueles bairros onde a gente tem mais focos, se a pessoa tem alguns sintomas, que a gente pode falar um pouco sobre eles também, não custa, né, ao procurar um serviço de saúde, ou do seu bairro, ou de costume, questionar, assim, a possibilidade de ser ou não. Né? Eu acho que a gente tem que manter esse alerta em função desses focos todos. Tá, né? Uma tragédia, né? Fábio, quais são os sintomas aí de quem tem a doença, quem tá com dengue? Bom, dengue, zika e chikungunya, né? É tudo assim muito parecido com alguma outra particularidade. Os sintomas, né, são muito parecidos com alguma outra particularidade, né? Então, assim, febre. Muito alta. Na zika, a febre é baixa. Né? Mas na dengue e no chikungunya a febre é alta, daí na chikungunya é alta, depois ela baixa, então são essas particularidades, mas de um modo geral, febre, dor articular, né, dor de cabeça, então são sintomas também de outras doenças, né, cansaço, então aí a gente vai tendo então alguma particularidade, quando tem dengue pode ter dor, né, no olho, a zika está acompanhada normalmente de conjuntivite, mas pelo que eu vejo, assim, né, e pelo que a gente estuda e vê, a grande maioria dos casos são assintomáticos, né, então tem que estar sempre bem atento, né, e é aquilo, nós temos o vetor, se a pessoa viaja, né, ela tem mais chance de voltar doente, né. O período de desenvolvimento desses sintomas variam ali até 15 dias, né? A pessoa se contamina, daí leva uns 15 dias, né? Na dengue, eu acho que é o período maior, 15 dias, né? Para manifestar, então, esses sintomas, né? Então, se ela viajou, ela tem que estar um pouquinho mais atenta, né? Viajei, pois é, faz uns 20 dias que viajei, tô meio ruim, assim, então... Procura o seu posto, procura, né, a sua unidade de saúde, relata isso, porque se a pessoa chega lá e diz, eu tô com febre, com uma dor no corpo, tá com gripe, né, então daqui a pouco passa, né, então relata, eu viajei, né, para poder, porque tem que fazer... Só com um exame mais preciso para diagnosticar. Né? Exame específico para diagnosticar, né. Perfeito. Silvana, nunca é demais reforçarmos os cuidados básicos que as pessoas devem ter, para, como a gente falou aqui no início do programa, cada um fazer a sua parte para evitar a proliferação do mosquito. Então, a gente tem insistido muito, assim, para todo mundo, assim, olhar uma vez por semana o seu pátio, né, em 7 dias, porque todo cuidado é pouco. Uma tampinha de garrafa no pátio, uma casquinha de ovo, um potinho de margarina, uma cisterna que não está devidamente tampada, vedada, inclusive a gente recomenda para quem coleta a água da chuva, que tem sido o nosso grande problema. Por exemplo, tem bairros que os focos todos foram achados em baldes, que a pessoa recolhe a água da chuva, deixa por vários e vários dias ali até utilizar, né, e o mosquito está fazendo a festa, né. Então esses baldes ou essas cisternas devem ser lacrados, tampados, preferencialmente botar um olerite, ainda uma telinha, né? E depois a tampa, porque se tiver algum ovo que vai virar mosquito ali, ele não vai conseguir passar, né? Então, muito cuidado com os baldes, com as cisternas, com as calhas das casas, né? Com essas chuvas, pode entupir com matéria orgânica, folha, enfim, né? E a gente não limpando a calha acumula as águas, piscinas, tanto como eu já aprendi. As fixas, né, também não registramos nos últimos 2 anos nenhuma larva em piscina fixa. Encontramos muitas piscinas abandonadas, tentamos trabalhar assim, chegar no proprietário, muitas vezes o proprietário não mora mais na cidade, ou se tem imobiliário é mais fácil, né?
para pedir a providência aqui. E se coleta sempre quando a gente consegue entrar, né? Mas esse ano achamos em algumas piscinas plásticas, né? Que é aquela que a Fábio falou que a pessoa guarda para o próximo verão, né? Só que tem que ter o cuidado de lavar muito bem, porque os ovinhos podem estar ali, né? Passa um detergente, uma água sanitária antes de guardar. Nos ou cemitérios. não, ou então não deixa a piscina no tempo, que daí sim a festa é feita. Os cemitérios, então, na zona urbana, eles são monitorados toda quinzena. O cemitério ele é considerado um ponto estratégico justamente por os vasos, né? E a gente faz pelo menos 1 ou 2 mutirões no cemitério por ano, no nosso ali da 5 de maio, de revisão, assim, de vasos. A gente tem, inclusive, um instrumento, uma picareta específica para, eventualmente, furar algum vaso que não dá para tu arrancar, né? Porque é criador, assim, Drenar né? aquela água. Agora tem uma coisa, uma última pergunta. Porque eu já ouvi A e B. O Aedes gosta de água suja ou ele se prolifera também em água limpa? Porque isso é uma Então, questão que já se falou bastante também. Eu vou começar, então, e a gente vai ter um trocadilho, uma dobradinha aqui. Do que eu percebo, dos anos que eu trabalho, o mosquito, ele já foi mais seletivo. Hoje ele está um pouco menos seletivo, né? Ele já é com matéria orgânica. Não se acha larva de mosquito até hoje, não achamos em esgoto. A gente vai, atende as denúncias, coleta, mas é muito raro. Em água que tem produto de limpeza também não, né? Mas ela já está um pouco assim, menos exigente, né, Fábio? Ele prefere, né, a água limpa. Se ela precisar, a mosquita, né? A fêmea, né? Se ela precisar fazer a postura e ela não encontrar, ela até... Ela começa seletiva na água Mas limpa. ela é seletiva, né? A água limpa, naquele lugar sombreadinho. Porque em determinado momento se diz, não, mas água limpa não é problema, o problema é a água parada que fica suja, mas não é bem assim. Não, a água limpa que ficou parada ali, né? O ciclo do mosquito é 10 dias. Então a água não fica podre em 10 dias, né? Ela fica ali limpinha, daí cai uma folhinha, uma coisa. Ela também precisa de matéria orgânica para se alimentar, para se desenvolver, né? Se não tiver nada na água, como é que a larva se desenvolve, né? Então ela também precisa. Então, 10 dias. 10 dias é suficiente. Perfeito. Fábio, muito obrigado pela participação. Obrigada, Leandro. Silvana, obrigado. Olha, nós que temos que agradecer, assim, Estamos sempre porque... à disposição, sabe disso. E também a gente coloca bastante à disposição da comunidade, né? Que se unam a gente nesse controle e nesse combate, principalmente, né? A gente precisa da ajuda de todos, né? A gente não está solitário nesse problema e agradecemos o espaço, é de todos, né? O espaço para nós é muito importante. Obrigada. Não, imagina, estamos sempre à disposição e a responsabilidade é de todos, né? Nós ficamos por aqui, voltamos na semana que vem, às 8 da noite, com mais um programa Cultura Debate. Até lá.